Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso 6. Segundo Coríntios 9, a partir do verso 6, amém? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Obrigado a Deus por esta palavra, e ela é uma bênção para nós. Então nós te pedimos que o Senhor opere em cada coração nesta hora, através do teu Espírito Santo, com graça e amor, nos edificando, nos ensinando, nos abençoando, enquanto nós fazemos esta obra, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, essa semana, coincidentemente, a gente conversou com alguns irmãos, né? Que estavam aí preocupados com a sua vida financeira. E então, meditando um pouco a respeito disso, achei por bem, porque glória a Deus quando irmãos nos procuram, né? Para se instruir, falar com a gente, dizer: olha, eu estou precisando de uma orientação. Onde é que eu estou errando, né? É importante a gente ter noção de onde erramos, né? Porque a gente pode assim então corrigir
as nossas vidas, né? E atinar com o caminho correto para sermos felizes e abençoados por Deus, porque as promessas de Deus para nós são grandes e são muito claras, né? Então, às vezes, por passar por momentos difíceis, a gente mesmo começa já a se questionar o que está acontecendo, né? Nós poderíamos falar um pouco a respeito da questão, por exemplo, do dízimo. E eu até passei lá em Malaquias, dei um passeiozinho lá, dei uma volta lá. E um texto bastante conhecido, né? Texto, assim, objetivo no sentido do dízimo, porque ali existe uma determinação clara, expressa a respeito de se entregar o dízimo ao Senhor. Mas eu considerei também, né? Às vezes o clamor do sacerdote, ele pode mais soar como que se fosse uma necessidade dele, e não realmente que trouxesse um benefício para a igreja, para o povo de Deus, né? Malaquias foi um profeta que viveu após um período de exílio do povo de Israel, que foram 70 anos, depois que Israel deixou de se tornar uma nação independente, o povo se tornou escravo, o rei que tomou aquela terra foi muito severo com eles. Ele chegou, não só venceu a guerra, mas ele tratou com crueldade o povo, e ele destruiu aquela terra, ele destruiu as casas, pelo menos as boas casas, ele destruiu o templo, que era o monumento, né, mais importante da cidade, derribou os muros da cidade, pôs fogo na cidade, fez com que a cidade se tornasse uma ruína, né? Levou e roubou e saqueou tudo que tinha de bom no sentido material e no sentido humano também, porque ele levou também os jovens, né? Levou para o exílio, levou preso, só deixou lá os velhos capenga que não valia mais nada, né? E tudo que de bom que ele tinha, que a terra tinha, que o povo tinha, ele levou embora. Então, eles ficaram 70 anos, o povo de Israel, nessa terra de exílio, né? De sofrimento, banidos, expulsos da sua própria terra. Mas terminou aquele período que foi considerado assim como um castigo de Deus para aquele povo, né? Uma geração inteira, 70 anos, geralmente na Bíblia, quando você lê 70 anos, entenda-se uma geração inteira, né? Então, Deus abriu portas para um recomeço naquela terra de Israel. Então, para lá foram alguns líderes, Esdras, Neemias, e Malaquias foi um profeta que viveu nessa época. Então eles trabalharam duro para um novo recomeço ali. Então, reparando os muros, reconstruindo os muros, reparando as brechas, né? Reparando as casas. Foram, né, tentando voltar a uma vida antiga. É lógico que eles não tinham mais aquele esplendor e nem aquele conforto que tinham no passado, né? Mas passou um certo tempo, o profeta viu, fulano já construiu a casa dele, Beltrano já construiu a casa dele,
E a coisa está indo assim, estão recuperando a cidade, já reconstruíram os muros, já tem o serviço público, já tem exército, já tem isso, já tem aquilo. Mas onde está o templo? Não reconstruíram o templo, não tinham reconstruído o templo então. Então, uma espetada ali, uma espetada aqui, resolveram construir o templo, mas fizeram um templo assim, bem, né, pequenininho, bem humildezinho, diante da grandeza que foi o templo que havia sido destruído, né? E também o povo já não tinha mais aquela disposição para contribuir para o Senhor, como fora antes, no começo, quando construíram aquele belo templo. Então o profeta perguntou assim: vocês construíram suas casas, mas cadê o templo? Cadê a casa do Senhor? Então isso é um retrato, às vezes, daquelas situações difíceis, né, que as pessoas passam e elas ficam se perguntando assim: Deus nos abandonou, né? Deus nos deixou, né? Mas não é a verdade. Deus nunca nos deixará, amém? Deus nunca nos deixará. Agora, é bem verdade também que Deus também não nos deixará viver de uma maneira que fira a sua santidade, que seja contrário ao ensino que Ele traz a nós. Então, Deus tem um instrumentinho que toda mãe tem para educar, uma boa mãe deve ter para educar os filhos, né? Uma varinha. Então, quando o filho desobedece, a varinha aparece. Para quê? Para corrigir o filho. Deus também tem as suas varas. E às vezes Ele usa esses expedientes aí, né, que usou com Israel, para disciplinar o povo e para trazer o povo de volta, né, para si. Então talvez nessas condições as pessoas perderam aquela alegria de doar para o Senhor, de reconstruir a casa do Senhor, o que não significa muito, porque na verdade a Bíblia ensina para nós que Deus não está interessado em casa feito por mãos humanas. Deus não está interessado em edifícios. Deus não está interessado em prédios. Quanto maior o prédio, lembra do World Trade Center? Maior a queda. Não é? Não é isso que Deus está interessado. Então talvez nesse contexto que é muito comum, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, quando nós saímos do propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas não ocorram bem. Por quê? Porque Deus nos quer, mas Ele nos quer seus caminhos, Ele nos quer andando na sua vontade. Amém? É isso que Ele quer. Por quê? Porque Ele tem propósito. O nosso Deus, diga comigo, o nosso Deus é um Deus de propósitos. Amém? Se você tiver dúvida disso, tudo Deus tem um propósito. Quando você estiver lá no espelho, olhe para o espelho, olhe bem no espelho, assim: nossa, Deus fez o meu nariz com os furinhos para baixo, por que será? Ele sabia que você ia tomar chuva, não é não? Ou seja, nos mínimos detalhes, nas coisas mais singulares, simples, Deus tem propósito. Nada é feito sem um objetivo. A vida em si é fantástica, porque ela manifesta uma pluralidade de propósitos, né? Que a gente fica até encantado. A maioria a gente nem entende, nem sabe, mas fica encantado de ver isso. E Deus tem um propósito conosco, né? Ele nos criou para um propósito. Ele nos deu a vida para um propósito. Então, quando nós acertamos esse propósito de Deus,
nós somos abençoados, somos felizes, as coisas ocorrem de maneira boa. Quando nós saímos do propósito de Deus, que a Bíblia chama de pecado, se você quiser saber o que é pecado, pecado é isso, é quando você sai do propósito de Deus. Pastor, falar palavrão é pecado? Meninada pergunta, né? Lógico que é pecado, mas o pecado, definição básica do pecado é isso, é quando você sai fora do propósito de Deus para a sua vida. Então, se você quiser saber se você está pecando, pergunte para você mesmo: o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está fora do propósito de Deus? A minha boca está cumprindo o propósito de Deus? Os meus olhos estão cumprindo o propósito de Deus? Os meus ouvidos estão cumprindo, os meus sentidos, o meu corpo está cumprindo o propósito para que Deus criou? Se não, pode saber que está pecando, né? Então, nesse contexto, quem sabe o profeta reclamou, né? E não sem autoridade, porque falou da parte de Deus a respeito dos dízimos. Mas eu não quero me prender aos dízimos, porque eu custei também aprender a respeito do dízimo. Eu, como todo iniciante na fé, tive muitas dúvidas, também porque não fui ensinado. Mas eu tive muitas dúvidas, até que eu aprendi que tem propósitos, que tem significados, que tem objetivos nisso aí. Não é o financeiro. A gente vai descobrir que não é o financeiro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele faz o que Ele quer, e Ele tem recursos para todas as coisas. Agora, Ele usa o dinheiro, e há propósitos nessas coisas que nós devemos compreender para o bem das nossas vidas, né? Há leis que Deus estabeleceu que nos ajudam a entender isso. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, se há problema financeiro, não quero resumir ou restringir isso à questão do dízimo. Lógico que o dízimo deve ter alguma parcela nisso aí, mas não é isso aí e não é tudo isso aí. Há coisas mais importantes que você precisa entender, saber, conhecer, aprender a respeito disso, né? E Paulo coloca aqui para nós de uma forma prática. Paulo não está falando de dízimo aqui, vocês percebem isso? Perceberam isso? Paulo não está falando de dízimo aqui, mas ele está falando de uma coisa tão simples, uma coisa boba. Se você fosse agricultor, que aqui não tem mais o caso, né? Nós moramos na roça, mas ninguém é da roça aqui mais, né? Mas se você mora na roça, se você fosse plantar, por exemplo, qualquer coisa, plantar feijão, você teria que ter o que para plantar o feijão? Feijão. Você teria que ter pelo menos alguma coisa de feijão para plantar feijão, não é não? Então, mas suponha que você tenha alguma coisa e você plantou esse feijão. Quando você faz a colheita do feijão, você poderia comer todo o feijão colhido? Sim ou não? Tá vendo? Vocês não entendem desse negócio. Ficaram mudos aí porque não entendem agricultura, né? Se você comer todo o feijão, só tem um probleminha. A próxima safra, como é que vai ser? De vento? Hã? Ou você vai comer feijão e vai encerrar a sua vida ali? Acabou. O que você tem que fazer? Você é obrigado. Você pensa assim: choveu. Eu nunca vi agricultor, é muito raro agricultor, principalmente se for mineiro. Se for mineiro, né, não reclamar. É igual o brasileiro que costuma reclamar do serviço, né? Difícil não reclamar. Eu lembro de quando eu estava no seminário que o
professor inglês falava de um agricultor que plantava batata. Você sabe que a batata mais famosa é a batata inglesa. Batata é o negócio deles. Então ele disse que tinha um agricultor que toda safra reclamava. E então veio uma produção para ele lá, e as batatas estavam lindas, maravilhosas, grandes batatas. Ele chegou e olhou para aquelas batatas e falou assim: que droga de batata, não tem nem batata ruim para dar para os porcos. Nós somos assim, né? Mas o fato é que se chover, ou seja, a coisa, se chover pouco, se choveu muito, se caiu pedra, ou qualquer coisa que venha atrapalhar a cultura, porque é muito difícil que uma cultura que passa 5 meses ou 6 meses na terra lá, é muito difícil que não aconteça absolutamente nada. O paraíso já era, né? Agora tem furacão, tem enchente, tem geada, sempre tem alguma coisa. Então sempre haverá problemas, sempre haverá dificuldades, né? Mas por pior que seja, se você colheu 50% só daquilo que você esperava colher, ou se você colheu 30% só daquilo que você colheu, suponhamos que você colheu pouco, mas desse pouco, mesmo desse pouco, você sabe que tem que guardar um pouco dele, porque senão não haverá esperança para o seu futuro. Você não vai ter o que plantar para a próxima safra. Eu admiro o agricultor, que ele enfrenta mesmo aquelas adversidades e sobrevive. E eu vejo agricultores que enfrentam aqueles problemas tão difíceis e eles sempre dizem assim: perdi tudo esse ano, mas o ano que vem eu vou colher. O ano que vem eu vou colher. Amém? É simples, mas é assim que funciona. Está escrito aí, ó: aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Talvez o mais inteligente seria comer menos e plantar mais, porque aí você vai ter uma colheita melhor, maior na próxima colheita. Sim ou não? Essa é a dinâmica, funciona assim, funciona dessa maneira, né? Deus criou assim. Deus não falou para você assim, ó: se você plantar, dobra o seu joelho, põe a cabeça lá na terra, lá no chão, e fala: Senhor, faz esse chão brotar comida para mim. A maior parte das pessoas, principalmente falando nesse sentido, elas falam assim: mas eu oro tanto, eu jejuo tanto. Pode orar quanto você quiser, filho, pode jejuar quanto você quiser, mas se você não botar semente na terra, não vai nascer nada. Então economize seu joelho, mas não economize a sua semente. Plante a sua semente. Plante. O governo não garante, mas Deus garante. Muita gente pensou, né? Plante que o governo garante. Não garante mais nada, né? Está entendendo? Por quê? Pastor, você é contra a oração? Pode orar, meu filho.
Não sou contra a oração é uma bênção, nos leva mais na comunhão, na presença do Senhor, mas não adianta nada, é capaz, igual a propaganda que está na televisão lá, que adianta você ter um monge que levita se você não usa ele? Ele está ali, mas você não usa, não é? Não adianta você estar tentando fazer foguinho ali, o cara disposto a fazer fogo, o cara com uma boca de fogo. Tem muito crente que é assim, né? Ele está do lado da bênção ali, mas ele não sabe usufruir da bênção. Ele não sabe como que faz essa bênção cair 1 centímetro para dentro da horta dele, do terreno dele, né? Não sabe. Por quê? Porque não leva em conta aquilo que diz a palavra de Deus, não leva em conta o que diz a nossa própria consciência, não leva em conta o que diz a lógica. A lógica diz isso, que você, para colher, você tem que semear, você tem que plantar. Amém? Então é isso que, e pela proporção que você planta, certo? Então você pode até dizer assim, como eu disse aqui, o agricultor, às vezes a roça aquele ano foi terrível, a produção foi, sei lá, deu bicho, aconteceu alguma coisa, mas o fato é que ou ruim ou boa não anula a estratégia que Deus colocou nas nossas vidas de semear. E por isso que nós, no reino espiritual, não é diferente. Às vezes as pessoas pensam que é diferente. Não é diferente. Às vezes as coisas mais simples, se você lê outros livros da Bíblia, até na questão da saúde, né? Tem uma oração de cura, existe uma reza que ajuda a curar a pessoa, alguma coisa nesse sentido. A Bíblia diz que quando você anda em justiça e quando você pratica misericórdia, a cura brota. Ela brota, ela salta, ela se manifesta. Não é legal? Coisa mais linda quando você olha assim para a terra e plantinha sai. Eu amo isso aí, eu gosto demais de flores e coisas assim. A coisa mais linda é ver a vida brotar. A cura brota. E brota do quê? Brota de uma ação correta que a gente opera com Deus. Amém? Então é isso. Então aqui Paulo diz, não fala sobre dízimo, ele fala assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, tá? É duro, a pessoa vai entregar ali, né, pesaroso ali, aquele dinheiro, é melhor ficar com ele, Se você ler lá em Lucas 21, um texto falando a respeito de Jesus. E Jesus estava no templo e o texto diz o seguinte: Jesus estava observando. Eu acho que é o único texto que a gente encontra nesse sentido. Jesus está ali só olhando. Ele está vendo o quê?
Ele está olhando o comportamento das pessoas, ele está vendo como que as pessoas chegavam no templo e como elas agiam. Então ele viu que tinha uns ricos, né? E separavam lá umas pratas e chegava e colocava lá no cofre, né? E saía. A moeda é legal porque ela faz barulho, né? Então todo mundo está vendo que está derramando as moedas lá. Mas veio uma viúva. E a história da viúva é um negócio sério na Bíblia. As viúvas hoje estão na boa, né? A maioria, pelo menos. Mas as viúvas daquele tempo, elas não tinham amparo nenhum. Não tinha nenhuma assistência social em favor delas. A própria família abandonava as viúvas. Poucas eram as viúvas que tinham um socorro familiar, mas a maioria vivia na mendigância. Então veio uma viúva e Jesus sabia, ela tinha 2 moedas, e ela foi e colocou 2 moedas naquele cofre. Irmão, fala para mim, se você estivesse do lado dela, você fala assim: não, mulher, fica com as tuas moedas aí. Imagina, você só tem isso aí. Você só tem 2 moedas. Para que você vai dar essas 2 moedinhas suas aí? Não vai mudar nada. Não vai fazer nem tlim. Mas Jesus disse que aquela mulher deu mais. Mas como deu mais? 2 moedinhas? Porque eram as únicas que ela tinha. Agora fala para mim, quando a pessoa entrega tudo que ela tem, o que você imagina que passa na cabeça dessa pessoa? Me ajuda aí, pensa aí. O que passa na cabeça de alguém que dá tudo o que tem? Pastor Rodrigo contou uma experiência interessante aqui ontem, né? Dessa situação aí. Quem não veio, perdeu. Não perdeu porque tem o vídeo, né? Assiste o vídeo. Mas o que passa na cabeça? Me fala. O que você compreende quando a pessoa dá as 2 moedas, as únicas que ela tem? Será que ela pensou assim: não, eu vou morrer mesmo, então vou entregar aqui minhas 2 moedas? O que ela pensa? Será que alguém vai ver eu dando essas 2 moedas aqui e vai se comover e vai me dar alguma coisa? Eu acredito que alguma coisa de muito forte havia no coração dessa mulher, de fé e de amor a Deus, de honrar a Deus com aquilo que ela tinha, do conhecimento que ela tinha de Deus, porque ela sabia que Deus estava observando, porque o texto diz: Jesus estava observando. Ela tinha consciência disso. Ela tinha fé que Deus não permitiria que ela passasse por necessidade, por dificuldade. Ela sabia disso. Ela tinha convicção disso. Ela não ficava pensando assim: eu vou colocar esse dinheiro aqui e amanhã não sei como é que eu vou pagar a conta da luz. Amanhã não sei como é que vai dar para ter o aluguel, não sei. Ela não tinha esse pensamento. Ela tinha convicção, não é não? Que Deus iria suprir as suas necessidades.
Geralmente é isso que conta nessa situação, que você crê, você tem fé, você tem convicção, você tem certeza que você está entregando, mas você tem certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. Versículo 8 diz aqui, ó, Deus pode, preste bem atenção nessa palavra, Deus pode, diga comigo, Deus pode. Ele diz assim, ó, Deus pode fazer-vos abundar, abundância, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, diga sempre. O que significa a palavra sempre? Sempre. Em tudo, ampla. Não diz mirrada, não diz apertada, não diz no sufoco, não diz no sofrimento. Ampla suficiência. Amém? Superabundez em toda boa obra. E o texto, e Paulo cita aqui um texto que está lá, né? No Salmos, aqui, deixa eu ver a letrinha aqui, letra A, Salmo 112, versículo 9. Está lá, ó. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? E eu tenho um professor meu, famosíssimo, na mídia aí, inclusive, pastor Jeremias, meu professor de grego, de tempo de seminário, está vivo até hoje. Ele tem uma mensagem que eu não esqueço, ele prega sobre esse texto aqui. Ele diz, aquele que dá semente ao que semeia. E ele frisa isso aí, e eu vou frisar também. Diga comigo, Deus só dá semente àquele que semeia. Por que? Você pode perguntar assim, não é o seu caso, mas você pode perguntar assim, por que eu não tenho semente? O que diz a lógica? Você não semeia, cara. Você não semeia. Porque Deus só dá semente àquele que dá semente. Deus só dá semente àquele que semeia. Amém? É para ele que Deus vai dar a semente. Amém? Então nossa história, ela envolve isso aqui, ela trabalha nisso, né? A grande maioria de vocês aqui, salvo alguns poucos novos que estão na igreja, mas a grande maioria aqui sabe disso. Não estou querendo chover no molhado aqui, mas só para relembrar essas coisas e quem sabe fortalecer, né, um pouco a sua mente a respeito disso, que essa tem sido a nossa disposição, nossa tônica de poder sempre ajudar, né, aqueles que necessitam, especialmente, como diz a palavra, a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas. É nisso que nós trabalhamos, né? Estamos felizes porque, apesar da demora, que estamos fazendo a coisa no tempo não nosso, mas no tempo de Deus, as coisas estão fluindo e estão saindo, como o trabalho que nós fizemos lá no portal, pouco dinheiro, mas pudemos fazer a modificação no prédio lá, e agora nós vamos, é do meu objetivo, dar assistência às minhas crianças vizinhas, e tempo integral, para que elas não fiquem na rua. O meu objetivo é esse, tirar essas crianças da rua.
Interessante que há uns dias atrás eu estava preocupado até em que algumas pessoas fossem visitar lá, que não foram visitar, mas para que as crianças viessem para esse trabalho. E interessante que essa semana elas tomaram a iniciativa de me procurar. Eu não fui atrás delas, elas vieram até mim. Hoje à tarde mesmo tinha uma renca lá em casa. Então, nosso objetivo, né, a partir da semana que vem, sábado nós vamos ter esse trabalho com a colaboração dos irmãos, vamos limpar lá e vamos preparar para que as crianças fiquem lá fora do tempo de escola. Então nós vamos estar lá, trabalhar lá, né? E já de antemão eu falo para você, ó, se você puder ajudar, se você tiver frutas no seu quintal, interior, eu estou acostumado muito com isso. Tem mangueira lá, traz as mangas, né? Banana, traz as bananas, porque a gente vai deixar lá para que as crianças tenham também mais coisas, mais opções de alimentação. E nós vamos montar o nosso kit criança para elas ficarem ali, né? Ficamos muito felizes. Eu me sinto tão bem quando eu posso ajudar as crianças e ver a alegria, a confiança que elas depositam em nós. Elas se aproximam da gente sem medo. É interessante. Nos procuram sem medo. Ficam conosco sem medo, né? Tem confiança que vem de Deus, toca os seus corações nessa direção. Então esse é o nosso primeiro objetivo imediato, que já a partir da semana que vem estamos colocando em prática. Quem sabe nas próximas férias, né? Quem sabe não, nas próximas férias nós teremos até possibilidade. O meu caso, eu tenho uma neta, por exemplo, que nas férias, boa parte das férias não tem onde ficar, então já pode ir para lá e brincar com as crianças. Isso também vai favorecer a própria igreja nesse sentido também, né? É muito bom essa convivência e essa graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Então não há muito o que pensar, muito o que discutir nesse assunto, né? Eu posso dizer uma coisa que a gente repete, acho que às vezes eu fico até meio pensando assim, né? Nossa, estou falando isso de novo, mas também 40 anos pregando, vou falar muitas coisas repetidas, né? Mas Davi disse: eu sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele diz isso aí. A minha experiência é essa. Eu não posso dizer outra coisa, porque eu vejo com todos aqueles que colaboram financeiramente conosco, têm colaborado sempre, né, conosco, a vida deles é diferente. O testemunho deles é um testemunho de estabilidade financeira, de prosperidade, pessoas que não vivem tanto, né, nesse sufoco, embora os problemas existem para todos. E sempre aqueles que escorregam nessa parte é aqueles que acabam sofrendo também as consequências desses tempos difíceis. Não é isso que é a questão, mas eu estou dizendo que na minha vida, no testemunho que eu tenho, todas as pessoas que eu conheço, e conheço pessoalmente, e sei das particularidades de todos, essa é a minha experiência. Vale um pouco? Não sei, tem 40 anos só. Se vai mudar daqui para frente, não sei, mas até hoje foi assim, né? Essa é a minha experiência pessoal, de alguém, de uma família grande, pobre, de origem, e que tem sido sustentado pela graça e a misericórdia de Deus até hoje, certo? Com
O que atitudes? Você faz alguma coisa? Não. Simples. O simples, né? Dentro das nossas condições, é aquilo que Deus nos capacita realizarmos estas coisas para a glória de Deus. Aqui o texto diz que redunda na glória de Deus. Esse texto diz que há orações dirigidas em nosso favor. Amém? Tem pessoas que vão orar por você. Ela fala assim: nossa, eu dependo tanto daquela pessoa. Jesus, então abençoa essa pessoa, que eu preciso dela. Não? Vai orar por você. Vai ter alguém orando por você. Eu preciso dessa pessoa, meu Deus. Então, dá saúde para ele, dá prosperidade para ele. E as glórias redundam ao nome do Senhor. Por quê? Porque isso é um testemunho que o mundo não conhece. Então vamos saber que foi Deus que fez esse milagre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos trabalhar. Vamos colocar de pé então e orar, encerrando o nosso culto.